Boa noite, Relive. Cara, como é bom estar em casa. Como é bom ter uma família, né? Como é bom poder olhar e ver que até aqui o Senhor nos conduziu como um pai. Com mãos de amor. Com cordas de amor nos atraiu. Eu confesso que eu sempre olhei para Deus como um Deus Pai, mas preparando essa palavra de hoje, eu pude experimentar uma porção que eu nunca tinha experimentado ainda da paternidade de Deus. E eu tenho certeza que não vai ficar só para mim, mas que Deus já está liberando a paternidade, o espírito de adoção. O Espírito que clama Abba, Pai, Ele está aqui essa noite e vai nos conduzir a esse lugar do coração do Pai, amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas 4. Gálatas 4, do 4 ao 7. Quem achou aí diz amém. Deixa eu esperar então. Gálatas 4, de 4 a 7. Diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você pode repetir comigo? Adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Pai, hoje nós nos colocamos diante da sua presença. E hoje nós te pedimos, Pai, que o Senhor libere o seu Espírito sobre nós. Que nós possamos acessar uma porção da sua paternidade que nós ainda não acessamos. Que o Senhor possa quebrar todo espírito de orfandade e nos mostrar o bom Pai que você é. Que você possa nos trazer a certeza de que nós fomos adotados por Ti e por isso nós não temos falta. Porque tudo que nós precisamos está em Ti. Você é o nosso Pai. E eu te peço, revela o seu amor a nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, antes de entrar de fato na palavra adoção, e o tema da nossa noite é adoção extravagante, algumas pessoas chegaram em mim e falaram, o tema da noite é legal, adoração extravagante. Não, adoção extravagante. E antes de entrar nessa palavra de adoção, eu queria falar um pouco com vocês sobre o que é ser filho. Sabe, todos nós somos filhos de alguém. Você conhecendo ou não, você tendo um relacionamento bom ou não, você se relacionando todo dia ou não, nós somos filhos de alguém. E talvez você tenha trilhado a sua vida e chegado até aqui, e você tenha visto alguém caminhando do seu lado, você tenha visto uma pessoa que teve um lugar de pai ou mãe na sua vida, e aquilo te trouxe até aqui. Ou então você não teve um exemplo para seguir, e você chegou até aqui com a graça de Deus. Mas hoje a palavra que eu quero trazer é para os dois lados, para os dois tipos de pessoa. Sabe, quando nós temos um relacionamento com o nosso pai, um relacionamento saudável, nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso a tudo aquilo que o Pai tem debaixo da responsabilidade e autoridade dele. Nós temos acesso a uma sala onde os empregados não têm acesso. Nós temos acesso a um lugar onde conhecidos apenas não têm acesso. Mas nós temos acesso aos segredos do nosso Pai. Nós temos acesso à sala dos planos do nosso Pai. E sabe, assim como o filho ele tem acesso, os filhos eles espelham o pai também.
Por isso que nós vemos crianças, muitas vezes, fazendo coisas que, às vezes, eles nem sabem o que significam, nem sabem o que é. Ou falam coisas que eles nem têm entendimento do que significa. Mas porque eles estão replicando aquilo que o pai mostrou para eles um dia. E mais um ponto sobre filhos é que os filhos, eles recebem uma herança do pai. Você não merece a herança do seu pai, você não fez nada para receber aquilo, você simplesmente existiu e debaixo da paternidade você recebeu uma herança. Você recebe do seu pai aquilo que ele trabalhou a vida toda, aquilo que ele se esforçou e se empenhou para ter hoje. Você recebe simplesmente por ser chamado de filho. O seu pai trabalhou por toda a vida e recebeu os seus bens, adquiriu as suas finanças, adquiriu o seu dinheiro. E você não fez nada para merecer aquilo. Mas por você ter o nome de filho, você já recebe tudo que o seu pai tem. E entrando agora no tema de adoção, assim como aqui diz, nós recebemos a adoção de filho através de Jesus. O filho unigênito, o primogênito, aquele que não devia nada, aquele que não precisava pagar preço pelos próprios pecados. O Filho único de Deus, ele se fez o primogênito para que hoje nós pudéssemos receber essa adoção e ser chamados de filhos e filhas de Deus. Eu quero te perguntar algo bem específico, talvez esse seja um tema muito recorrente. Você já ouviu falar sobre paternidade, pregação de paternidade, você já ouviu falar sobre nós somos filhos de Deus, mas você sabe de fato o que é ser adotado? Você sabe de fato o que significa a adoção? Às vezes a gente passa toda a nossa vida e a gente não se pergunta, o que significa a adoção? E sabe, adoção nada mais é do que você encontrar graça aos olhos daquele que decidiu te adotar. Adoção nada mais é você estar ali disponível, alguém vir sem você merecer, sem você derramar e expor os seus dons, sem você falar, olha, eu tenho isso aqui para te oferecer, me adota porque eu posso te dar isso. Não. A adoção é você encontrar graça e amor imerecidos. Imerecidos. Não é pelo seu dom, não é pelo seu talento, não é por aquilo que você tem a oferecer. É simplesmente porque quem te adotou decidiu te amar. Quem te adotou decidiu te trazer para perto. Quem te adotou decidiu falar, olha, você não tem nada para me oferecer, mas eu decidi te amar antes da fundação do mundo. É isso que Deus nos diz. E sabe, essa é uma noite de nós olharmos na face do nosso Pai. Sabe, que louvor incrível, que momento incrível, que atmosfera nós tivemos hoje. Como a presença de Deus estava densa em nosso meio. E hoje eu sinto Deus nos chamando para a vulnerabilidade, para o coração vulnerável. Porque quando nós estamos diante do nosso Pai, nós podemos ser vulneráveis. E como eu disse, eu não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai terreno. Mas essa é uma noite onde Deus está trazendo cura e ressignificação. Eu não sei o que você passou até aqui, com seus pais, com a sua mãe, com quem era responsável por você. Mas se você teve um relacionamento bom, hoje é uma noite de experimentar algo ainda melhor do que você experimentou com seu pai terreno. E se você teve um relacionamento ruim, essa é uma noite de ressignificar e curar todo tipo de ferida que foi aberta por isso. E sabe, eu vou abrir algo com vocês que eu já falei com o pessoal da família do Sobrenatural em algumas aulas. Eu já falei em outras oportunidades. E hoje eu vou abrir o meu coração com vocês. Sabe, eu sei que muitos de vocês, assim como eu disse, ainda não entenderam de fato o que é ser adotado. Mas há 25 anos atrás,
eu tive a honra e o prazer de passar por isso. Eu tive a honra de simplesmente estar existindo ali com 12 dias de vida. Chegar um casal, olhar para mim, não ver o que eu tinha para oferecer, não ver o que eu tinha de bom para entregar, mas a graça de Deus estava ali naquele lugar. E eu lembro que o meu pai sempre me contava, ele sempre me conta, que quando ele foi naquele lugar, ele já estava há muito tempo orando, junto com a minha mãe e com a minha família, para que Deus separasse uma criança para eles. E quando ele chegou lá, ele falou: Deus, nós recebemos a ligação, nós estamos orando há muito tempo, nós já sentimos você aqui, mas nos dá um sinal, se for ele, que ele faça xixi agora. E na hora os meus pais falaram que eu fiz xixi, e isso foi uma confirmação de Deus. Amém. E assim, a gente vê as mãos de Deus até nesses momentos engraçados. Deus dizendo sim sobre as coisas e sobre as promessas das nossas vidas. E quando eu olho para trás hoje, e eu penso, cara, se eu encontrei um amor tão genuíno, eu encontrei um amor tão puro, que veio dos meus pais que decidiram me adotar, quando eu não tinha nada para entregar, como será o amor de Deus quando Ele fala sobre adoção? Quão grande é o amor de Deus quando Ele diz que através de Jesus, Ele decidiu nos adotar. Ele decidiu nos trazer para perto, porque nós não éramos merecedores de nada disso. Eu não era merecedor desse amor, você não era. E o fato é que nós ainda não somos. Mas o Espírito de Jesus, através dele, nós podemos dizer Abba, Pai. Nós podemos dizer Paizinho. Nós podemos ter esse relacionamento e dizer Papai, Paizinho. E nós podemos ter acesso a esse Pai, que não mede esforços por nós. E sabe, eu quero trazer para você um pouco da visão do que é ser adotado. E juntar o físico com o espiritual. O primeiro ponto que eu quero falar sobre adoção. E sobre os benefícios de ser adotado. O primeiro ponto é que você encontra uma família. O primeiro ponto é que, em determinado momento, você era um órfão, você era uma pessoa que caminhava sozinha, você era uma pessoa que não tinha nenhuma perspectiva do que seria o seu futuro, porque você não tinha um pai para apontar o seu futuro. Você era simplesmente mais uma pessoa vivendo e existindo. Mas a adoção te proporciona ter uma família. E quando Deus diz que Ele te adotou, que Ele nos adotou, Ele está nos garantindo que nós não viveremos mais sozinhos, mas nós viveremos em família. E a gente pode ver isso aqui essa noite. Nós somos uma família. A família de Cristo. A família de Deus, a família de um bom Pai. Muitas vezes é nesse lugar onde nós vamos encontrar pessoas verdadeiras, e quando nós estivermos passando por momentos tão difíceis em nossas vidas, é no meio da família do nosso Pai que nós vamos encontrar escape também. Lógico que nós vamos encontrar escape no nosso Pai, mas a família também serve para nos trazer para perto e nos abraçar em alguns momentos. O segundo ponto, sobre o benefício da adoção, como eu já falei aqui, é sobre a herança. Você recebe uma herança quando você é adotado, sabe? Quando eu estava lá, e eu ainda não tinha sido adotado, eu não tinha uma herança, eu não podia receber daquilo que os meus pais tinham a possibilidade de me entregar, porque eu não tinha pai ainda, eu não tinha mãe ainda. Mas quando eles decidiram me adotar, eu recebi a herança do que eles carregavam.
Não só a herança física, não só a herança de bens, mas também a herança espiritual que eles tinham. Eu pude acessar um lugar onde os meus pais já tinham caminhado e chegado, e eu pude caminhar pelo teto dos meus pais. Vocês já ouviram falar aqui que os filhos, eles caminham sobre o teto dos pais. Então, por um momento eu me via sem nenhum chão, sem ninguém onde eu podia ter um teto, e em outro momento, em questão de segundos, a partir do momento que eu fui adotado, eu pude caminhar por uma estrada que já tinha sido trilhada pelos meus pais. E com Deus é a mesma coisa. Quando Ele decide nos adotar, Ele diz, olha, não importa o que você viveu até aqui, não importa o que você passou até aqui, não importa o que você fez até esse momento, o que importa é que eu decidi te adotar hoje, eu decidi te adotar agora, e agora você tem uma herança e um destino, porque eu trilhei um caminho para você chegar aqui. Amém? O terceiro ponto é o afeto. O afeto do nosso Pai. Sabe, eu tenho a honra e dou graças a Deus por eu ter nascido em uma família onde os meus pais sempre foram muito presentes. O meu pai, ele sempre foi um paizão e por isso eu tive o reflexo da glória, o reflexo da paternidade de Deus através do meu pai na terra. Eu pude ver o que é o cuidado de Deus através do meu pai. Eu pude ver o que é o significado de ser filho de verdade através do meu pai. Eu pude saber o que é ser protegido, cuidado. Eu pude ver o que é não me preocupar com o dia de amanhã, porque eu sabia que o meu pai estava ali para suprir todas as coisas por mim. E hoje Deus quer revelar esse lado dele para nós. Hoje Deus quer dizer para você que Ele é o seu provedor. Ele é o seu pai. Ele é o seu papai. Você não vai ter falta, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Sabe, uma criança, eu não sou pai ainda, mas eu sei que quando uma criança vai dormir, ela não se preocupa se no outro dia vai ter leite, se no outro dia vai ter comida, se no outro dia vai ter casa, se no outro dia vai ter abrigo. Ela não se preocupa, sabe o que ela faz? Ela simplesmente dorme em paz. Porque ela sabe que o pai que ela tem vai suprir tudo o que ela precisa. E ela acorda no outro dia e tem tudo na mesa, tudo o que ela precisa e necessita. Porque ela sabe que ela tem um pai cuidando dela. Essa criança sabe que ela tem um pai que, se necessário, vai entregar a vida por ela. E esse é o significado da paternidade. Se você viveu até hoje algo que seja diferente disso, hoje Deus está te chamando para Ele te apresentar o verdadeiro significado de paternidade. E sobre o afeto, sabe? Todos nós precisamos ser amados. Todos nós carecemos por um amor e muitas vezes nós procuramos em tantos lugares das nossas vidas. Tantas vezes nós procuramos em pessoas, nós procuramos em trabalhos, nós procuramos em dinheiro. E a verdade é que o amor que a gente precisa, o afeto que a gente precisa de verdade, a gente só vai encontrar no Pai. A gente só vai encontrar naquele que tira toda a carência de verdade e nos traz para perto dizendo que nós somos filhos amados. Em quem Ele encontra prazer, vocês ouviram isso? E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Mas todos nós precisamos do afeto do Pai na nossa vida. Quarto ponto é sobre o benefício da adoção. É que quando você é adotado, você encontra um amigo. Quando você é adotado, você encontra alguém para chamar de amigo. Você encontra alguém onde você pode depositar as suas desconfianças, você pode depositar os seus medos, os seus receios.
Você encontra alguém onde você pode falar, olha, cara, eu não estou bem, eu não tô legal esses dias. Eu só preciso de um amigo para me escutar. Eu só preciso de um amigo para sentar aqui comigo e ouvir eu desabafar. E sabe quantas vezes eu me encontrei nesse lugar com meu pai terreno, onde eu podia chegar nele e falar tudo o que eu estava sentindo, tudo o que eu estava passando, tudo aquilo que eu precisava. E quantas vezes também, por causa disso, eu pude chegar no nosso Pai Celestial, que nos adotou, e também expor para Ele as dores do meu coração. Sabe, quando nós somos adotados por Deus, nós encontramos um amigo, um pai, mas também um amigo. Nós encontramos um lugar onde nós podemos abrir o nosso coração. Nós encontramos um lugar onde nós podemos ser vulneráveis, assim como eu disse mais cedo aqui. A vulnerabilidade, ela abre uma porta de acesso ao coração de Deus que, cara, você que ainda não foi vulnerável com Deus, você não faz ideia do que você está perdendo. A vulnerabilidade do nosso coração atrai a presença de Deus. A palavra dele diz que ele não rejeita, ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Será que hoje Deus te trouxe aqui? Será que hoje Deus nos trouxe aqui para nos pedir um coração vulnerável para essa estação? Será que hoje Deus está nos pedindo um coração de vulnerabilidade de filhos que confiam no Pai? Será que hoje Ele está nos trazendo aqui para dizer isso? Um outro ponto do benefício da adoção é que nós recebemos um amor imerecido. Como eu disse antes, eu não mereci, eu não fiz por merecer, eu não fiz nada que os meus pais olhassem e falassem, meu Deus, olha a habilidade dele, eu vou levar. Meu Deus, olha só. Olha esse braço, acho que ele vai jogar vôlei legal. Vou levar. Olha, acho que o esporte vai pagar a faculdade dele, é um bom negócio. Vou levar. Não, cara, não. Eles simplesmente olharam com um olhar de graça. Eu não mereci ser adotado pelos meus pais da terra. E te contar um segredo? A gente também não mereceu ser adotado pelo nosso Pai Celestial. E mesmo assim Ele decidiu, de forma individual, escolher cada um de nós e falar, ei, eu te adoto. Ei, eu te adoto. Eu te adoto. Você não merece, mas eu te adoto. Você não merece, mas eu te amo. Você não merece, mas eu escolhi você. Nós não fizemos por merecer nada disso. E muitas vezes nós nos afastamos do amor do nosso Pai, por achar que os nossos erros vão definir o amor dele por nós. Às vezes a gente se afasta do amor de Deus, dizendo, Deus, eu já fiz tanta coisa errada, eu já pequei tanto, eu já fiz tantas coisas que desagradam você e eu sei disso. Então, eu não mereço o seu amor e eu não quero me aproximar de você mais. E a gente entra num lugar onde tudo que nós vemos é eu. O egocentrismo. E nós não percebemos que cada vez isso vai nos afastando do nosso Pai. Não porque Ele afastou da gente, mas porque nós nos afastamos com esse pensamento de órfão. Cara, a adoção é irrevogável. A adoção é irrevogável. A adoção de Deus é irrevogável. E sabe, eu sinto no meu espírito hoje que existem pessoas aqui que nesses últimos dias falaram para Deus, Deus, eu já não sei mais o que fazer. Eu já tentei tantas vezes permanecer puro, permanecer santo. Eu já tentei tantas vezes ser inculpável diante de você, mas todas as vezes as minhas vestes se sujam novamente.
Eu já tentei tantas vezes permanecer no caminho. E eu sinto o seu amor, mas eu não consigo corresponder isso. E eu não sei quem é que está aqui essa noite com esse pensamento, mas eu quero te dizer que essa é uma noite onde o Senhor está te chamando para um lugar de perdão. O seu Pai está te chamando para um lugar de perdão. O seu Pai está te chamando para um lugar onde Ele diz, esquece o que passou. E vem comigo caminhar um novo caminho daqui em diante. E no final dessa noite você vai ter oportunidade para isso. Mas eu quero passar para o outro ponto, que é sobre abrigo e provisão. Sabe, de todos esses benefícios da adoção, o que eu mais consigo ver hoje na nossa geração é o medo da falta desses dois pontos, abrigo e provisão. É o medo da escassez, é o medo de o que eu vou fazer amanhã, o que eu preciso fazer na próxima semana, de onde eu vou tirar dinheiro, de onde eu vou tirar recurso, de onde eu vou tirar a resposta para esse problema. E a gente volta para um pensamento de orfandade. A gente volta para um lugar onde a gente esquece que o nosso Pai, Ele é aquele que vai nos trazer a segurança. Lógico que nós vamos fazer a nossa parte, isso é indiscutível. Mas o ponto é, você tem coragem de descansar diante de Deus? Será que nós temos tido coragem de dizer, Deus, você é o nosso abrigo e a nossa provisão. Você é o nosso abrigo, aquele que nos ampara, aquele que nos dá um teto sobre o sol, aquele que faz com que as nossas cabeças não se queimem diante do sol. Pai, você é aquele que me traz provisão, mesmo que eu não veja essa provisão hoje. Você é aquele que traz o alimento necessário. Você é aquele que me traz os recursos que eu preciso. É aquele que eu posso clamar e dizer, Pai. E Ele ouvir o nosso chamado mesmo em meio à multidão. Sabe, algumas pessoas aqui são pais, são mães. E eu tenho certeza que o seu filho, quando já estiver numa idade maior, já estiver falando, se estiver em meio à multidão, se estiver em meio aqui ao louvor, aqui na igreja, e barulho, e canção, e tudo, se um filho gritar, pedindo a ajuda de um pai, o pai vai ouvir a voz do filho em meio à multidão. O pai vai saber discernir qual é a voz do pedido, qual é a voz do filho, em meio a tantas outras vozes. E por vezes nós nos colocamos em um lugar onde a gente acha que já tem tanta gente para Deus ouvir, por que Ele me ouviria? Já tem tanta gente pedindo tanta coisa para o nosso Pai, por que Ele me ouviria? E hoje o Senhor também está nos dizendo que, mesmo em meio à tempestade, Ele ainda pode ouvir a sua voz. Mesmo em meio à tempestade, Ele ainda pode te socorrer, mesmo quando o seu barco está agitado. Ele é aquele que diz para as ondas pararem. E se Ele não quiser dizer para as ondas pararem, Ele vai convidar você a caminhar sobre as águas. Então a gente tem que abandonar esse olhar de orfandade e trazer a certeza de que nós fomos adotados, de que nós temos um verdadeiro Pai, de que nós temos alguém que decidiu nos trazer para perto. E sabe, por muitas vezes, quando eu era mais novo, eu conhecia o Deus dos meus pais. Eu nasci num lar cristão, eu nasci conhecendo Deus, eu nasci vendo milagres acontecendo. Eu particularmente era daqueles que tinham culto de libertação na minha antiga igreja, eu ficava bem assim, ó, olhando e falando, caraca, que massa, mano. Rolando a parada toda, que massa. Então eu sempre vi Deus agindo, sempre vi Deus fluindo. Porém eu conhecia o Deus dos meus pais. Eu não conhecia o meu Deus. Eu não conhecia o meu Deus com intimidade. Eu não conhecia o Deus Pai que era o meu Pai.
Eu conhecia o Deus que era o pai dos meus pais. Sabe o que eu posso dizer? Eu conhecia o Deus avô. E eu nunca tinha tido um relacionamento de intensidade com o meu pai, com Deus. Até o dia em que eu estava voltando de um evento, teve um culto, e eu me senti muito atraído para um lado da igreja. Eu lembro que eu era criança ainda, eu caminhei até lá. E naquele lugar eu me ajoelhei, e eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. E Ele dizendo assim: eu te amo e te vejo. Eu te amo e eu te vejo. E você é o meu filho amado. A partir desse dia, eu entendi que eu não precisava orar e falar Deus dos meus pais. Eu não precisava falar e pedir, Deus que ouve a minha mãe, Deus que ouve o meu pai, será que você pode fazer isso por mim? A partir daquele momento em que eu fui afirmado por Deus Pai, eu soube que eu tinha um pai, que Ele me afirmava, que Ele liberava palavras sobre mim e que Ele apontava um destino para mim. Quando eu entendi que eu era um filho amado, que Ele me via e que Ele me amava de verdade, eu encontrei um destino. E talvez você ainda não tenha encontrado o seu destino aqui porque você ainda não foi afirmado pelo seu pai. Talvez você nunca recebeu uma palavra de afirmação do seu pai terreno. Mas hoje o seu Pai Celestial quer dizer e quer trazer o amor dele para você essa noite. Essa é uma noite onde nós temos de forma extravagante o verdadeiro significado do amor. A adoção, ela é um dos verdadeiros significados do amor. E sabe, isso me remeteu também, trazendo também para a minha adoção terrena dos meus pais, que assim como Deus me afirmou naquela noite, onde Ele disse que me via e me amava, eu me lembrei também que o meu pai terreno, Ele sempre me afirmou. Ele sempre afirmou quem eu era. Ele sempre derramava o coração de Deus sobre mim. Eu lembro que tinha uma canção que desde criança eu sempre ouvi. Eu nunca tinha parado para pesquisar sobre a música. Mas havia uma canção que ela não estava só na minha mente, mas ela era como uma impressão muito forte no meu coração. E por diversas noites o meu pai chegava até mim e ele cantava, talvez alguns conheçam, outros não, uma música que é assim: sobre sua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas não cessarão. E sabe, hoje eu vejo que uma simples canção, uma simples afirmação do meu pai terreno, a respeito do meu pai celestial, me deu um destino que eu não esperava. Me apontou para um lugar onde eu não estava esperando, onde todas as maldições que eu carregava foram quebradas. Por uma palavra do meu pai. Por uma palavra do meu pai terreno. Foi cortado tudo aquilo que talvez eu carregaria antes de ser adotado. E a palavra que o meu pai me liberou quebrou toda a sentença que vinha antes da adoção. E hoje o seu Pai Celestial, Ele está liberando palavras e canções sobre cada um aqui. E Ele está dizendo: eu estou quebrando toda maldição e toda sentença que foi liberada sobre você. Tudo aquilo que a sua família passou até hoje, você vai ser aquele que vai quebrar tudo aquilo que sua família vivia, seja em escassez, seja em maldições hereditárias. Hoje o seu Pai está quebrando isso essa noite. E dentre isso, várias afirmações que o meu pai me faz até hoje. E essa semana foi bem legal porque, enquanto eu preparava essa palavra, era como se Deus direcionasse o meu pai terreno para fazer várias coisas que ele não tinha feito ainda nesses últimos tempos. A gente vai crescendo, algumas coisas vão, amadurecendo. E
E essa semana aconteceram várias coisas que eu falei, cara, isso é uma expressão do meu Pai Celestial. Sabe, o meu pai ele tem uma mania de, antes de dormir, depois a gente já deu boa noite, a gente já está todo mundo pronto para dormir, eu estou quase pegando no sono, ele bate na porta, ele abre a porta, entra ali, ele me abraça, ele me beija, ele libera a palavra sobre mim e me fala o quanto eu sou amado. E sabe, eu refletindo sobre isso essa semana e eu penso, quantas vezes Deus tem feito isso com a gente? Sabe? Estou batendo na porta. Simplesmente para afirmar quem você é para mim. Simplesmente para derramar o meu amor por você. Hoje, antes de dormir, eu quero dizer quem você é para mim. Antes de dormir, eu quero trazer o meu amor paternal por você. Antes de você iniciar o outro dia, eu quero dizer quem você é, apesar do que você fez. Eu não me importo com o que você fez. Eu me importo em ter o seu coração. E eu sinto que isso também é algo que Deus está dizendo para a gente essa noite. Eu me importo com o seu coração. Eu me importo com o que eu criei você para ser. O que eu criei você para ser, para viver. E sabe qual é a resposta disso? Talvez esteja pensando, cara, Deus me criou para ser um grande pastor. Deus me criou para construir grandes empresas. Deus me criou para ser um grande nome na minha geração, um grande cantor. Mas sabe qual é a verdade hoje? Deus nos criou para um lugar de intimidade. Antes de palco, antes de status, antes de tudo isso, o Senhor nos criou para um lugar de intimidade. Assim era desde o princípio com Adão e Eva. Na viração do dia, o Senhor se aproximava deles. O Senhor falava com eles. O Senhor trazia o amor deles, o amor dele para Adão e Eva na viração. Até que um dia eles pecaram, erraram, você conhece a história. E o que aconteceu depois? Deus deixou de aparecer? Não, cara. Deus mais uma vez apareceu e perguntou, onde vocês estão? Sabe, desde o início é do desejo do coração de Deus que a gente se relacione com Ele. É um desejo do coração de Deus que a gente tenha uma intimidade verdadeira com o nosso Pai. Sabe, não apenas o Deus que eu ouvi falar, o Deus que faz sinais e maravilhas porque eu ouvi aquela pessoa que deu o testemunho. O Deus que eu ouvi que aquela pessoa levantou da cadeira de rodas. Não apenas isso, mas Deus quer que a gente reconheça Ele como um Deus que, cara, eu conheço a Deus. Eu conheço o Deus que faz milagres. Eu não apenas ouvi falar, mas eu conheço o Deus que faz o cego ver. Eu conheço o Deus que faz o morto ressuscitar. Eu conheço o Deus que traz justiça. Eu conheço o Deus que traz a plenitude em meio ao caos. Eu conheço o Deus que decidiu me amar antes de todo o tempo. E sabe, lá em Efésios 1, você não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Efésios 1, a partir do 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele. Não fomos nós que escolhemos, mas Deus nos escolheu nele primeiro. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, nós somos adotados por Deus há muito tempo. Antes mesmo de nós sermos gerados no ventre materno, nós somos adotados pelo amor de Deus. E hoje eu quero que você saia daqui entendendo isso, o que é ser adotado, quais os benefícios da adoção, e o que é viver não como um órfão, não como alguém que não tem um pai para apontar um destino, mas que você saia daqui essa noite sabendo que você tem um pai,
que você tem um pai bom e que esse pai é Deus. E que tudo o que você precisa provém dele. E sabe, muitas vezes a gente... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá bom. E muitas vezes a gente compara o nosso pai terreno com o nosso pai celestial. Talvez muitos aqui estejam vendo o nosso pai celestial com olhos de feridas, com olhos de mágoas, porque você não teve uma figura paterna para te direcionar nesses dias. Sabe, talvez você esteja vendo Deus como o Deus Todo-Poderoso que Ele realmente é, mas se esquecendo que Ele é um Deus Pai. Talvez você esteja vivendo sem a intimidade necessária com Deus, porque você é muito bom em dizer, Deus, Deus Senhor, mas você perdeu o lugar onde você diz, Deus Pai, Abba Pai, Paizinho. Retornemos essa noite ao amor genuíno de Deus. Retornemos essa noite ao lugar onde nós não vamos comparar Deus com os nossos pais terrenos. Homens são falhos, homens erram. E uma certeza que eu te dou é que não existe pai perfeito aqui na terra. E nós, que seremos pais e mães um dia, nós também não vamos ser perfeitos como pai. Homens erram, mas Deus permanece fiel. A fidelidade do seu pai, ela não pode ser alterada. Ela não pode ser moldada. Ela não pode ser retirada. Porque Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele era, Ele é e Ele sempre vai ser. O seu Pai Celestial não muda. O seu Pai Celestial não muda. E sabe, a identidade de uma pessoa, ela vem mediante ao relacionamento com o Pai. Hoje o que nós mais vemos na nossa geração são pessoas com crise na identidade. São pessoas que não sabem quem elas são. São pessoas que facilmente se moldam ao padrão do mundo porque não sabem, não foram apontadas por um pai, não reconhecem a sua identidade. E hoje é o tempo de nós olharmos para aquele que é o nosso espelho. Nós olharmos para aquele que nós podemos nos espelhar e colocar a nossa identidade nele. É olhar e falar, quem é o meu pai? Então eu sou o filho e eu represento o pai. Eu sou o filho de um bom pai. Eu sou um filho de um pai glorioso. Eu sou um filho de um pai que tem poder sobre todas as coisas. Eu tenho a herança da glória do meu pai. Eu tenho a herança de ser chamado de filho. Isso não é um simples título. Isso é uma verdade sobre cada um de nós. E nós precisamos nos agarrar a essa verdade. Nós precisamos nos agarrar à verdade de que nós somos feitos filhos de Deus. Outrora órfãos, mas agora filhos de Deus. Sabe, a verdade é que nós somos carentes da paternidade de Deus. Nós carecemos de olhar para a glória do nosso Pai. Sabe, de todas essas canções que foram liberadas hoje, mostra-nos sua glória. Pai, eu estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de Ti. Sabe, nós carecemos por esse amor verdadeiro e genuíno, que só Ele pode nos entregar. Só Ele pode nos dizer, ei, me dá o seu fardo, pega o que eu tenho para te entregar, porque o que eu tenho é leve e suave. Me dá o seu fardo essa noite, porque eu, como seu pai, eu vou pegar todo o peso, tirar de você, para que você possa caminhar e manifestar a minha glória nesse mundo. Sabe, em Romanos vai dizer que a criação, ela carece da manifestação dos filhos maduros de Deus, mas que para que nós cheguemos na maturidade, como filhos de Deus, é necessário que a gente entenda
primeiro que nós somos filhos de Deus. Nós não podemos manifestar a glória daquele que nós não conhecemos. Nós não podemos falar e apresentar ao mundo aquele que nós não conhecemos. Nós não podemos derramar aquilo de que nós não somos cheios. Por isso, hoje Deus está nos chamando para um lugar vulnerável, um lugar aos pés dEle, onde Ele vai nos encher com amor que nós ainda não experimentamos. Ele vai transbordar em nós, e aí sim, a criação vai ser cheia da glória dEle através de nós. E aí sim, nós vamos manifestar a glória do nosso Pai. Mas nós precisamos entender que nós carecemos desse amor. Nós precisamos entender que nós precisamos quebrantar o nosso coração, nos dobrar diante do nosso Pai, e dizer: eis-me aqui, Pai, cumpra a sua vontade em mim. Eu reconheço a minha adoção, eu reconheço que eu sou o seu filho, eu reconheço que eu carrego o seu DNA, eu recarrego a sua identidade. Então me faça um cooperador aqui na terra. Hoje o Senhor está nos convidando a um lugar de quebrantamento, de arrependimento de todas as vezes que nós nos relacionamos com Ele, não como um pai, mas como simplesmente um Senhor que dá ordens e a gente acata. Hoje o Senhor está se revelando para nós como um pai. Hoje o Senhor está nos dizendo o verdadeiro significado da adoção. Hoje Ele está nos entregando o verdadeiro significado de ter uma herança. Mas cabe a cada um de nós decidir se nós vamos querer receber essa herança, se nós vamos realmente entender que nós somos adotados por Ele. Cabe a você e a mim essa noite dizer se nós reconhecemos a paternidade dEle na nossa vida ou não. Cabe a nós dizer se nós vamos caminhar com a mentalidade de orfandade ou com a mentalidade de filhos amados. E sabe, quando Jesus ele foi batizado por João Batista, a Bíblia vai dizer que os céus se abriram sobre aquele lugar, e ele ouviu uma voz do Pai que dizia: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus recebeu uma afirmação do Pai. E o mesmo Pai que afirmou Jesus, Ele quer afirmar uma verdade sobre a sua vida. Ele quer afirmar uma verdade de que nós somos filhos amados. Que nós somos comprados por um preço de sangue, e através de Jesus, nós temos acesso ao nosso Pai. E sabe, eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante. E antes de nós termos qualquer momento aqui, eu quero te convidar a fazer uma oração. Você que pode, repete comigo. Pai, eu reconheço a sua adoção. Eu reconheço que eu sou um filho amado. Será que hoje você pode se apresentar a mim como meu pai? Será que hoje você pode me abraçar e tirar de mim toda mágoa, cicatrizar as feridas que pessoas deixaram em mim? Será que você pode me mostrar o verdadeiro significado do que é ser amado por um pai, do que é ser abraçado por um pai? Eu estou disponível, Senhor. Ainda de olhos fechados, permita que o seu Pai fale com você essa noite. Você não precisa de intermediadores. O único intermediador que você precisou é de Jesus. E Ele abriu a sala, Ele rasgou o véu,
Ele te deu acesso ao seu Pai. Ouça essa noite, de olhos fechados, o que o seu Pai tem para falar a seu respeito. Acredite agora nas verdades que o Pai diz a seu respeito. Hoje o Pai diz que você é um filho, uma filha amada. Hoje o Pai diz que independentemente do caminho que você estava seguindo, Ele é amoroso o suficiente para te trazer de volta. Hoje o Pai diz que se você não se sente parte da família, essa é uma noite para você pertencer. Hoje o Pai diz que se você foi machucado ou ferido por uma paternidade terrena que não expressou a glória de Deus, essa é uma noite onde Ele vai te apresentar o que é o verdadeiro amor paterno. Se você não tem uma palavra que te aponta para o seu destino, essa é uma noite em que o seu Pai está te liberando e te entregando o seu futuro. Ouça o que o Pai está dizendo nessa noite. Ouça Ele batendo na porta e pedindo para entrar. Às vezes é necessário que a gente se silencie para ouvir aquilo que Ele quer nos dizer. E nós vamos tirar um tempo de silêncio. Sem canções, sem orações, enquanto apenas os instrumentos ministram. No silêncio, ouça o seu Pai falar essa noite. Seja vulnerável com Ele, convide Ele, peça para Ele ser o seu Pai. Seja vulnerável.